Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Hoje a nossa análise vai ser diferente. Não vai ser uma análise de uma partida de um grande mestre, mas vai ser a análise de uma partida de um capivara que está numa transição de um nível intermediário para um nível avançado. Então, estou falando de uma partida que eu joguei ontem, enquanto tomava um café da manhã. Foi uma partida rápida de apenas 10 minutos. Enquanto eu tomava café, disse: eu tenho que me distrair um pouco, tenho que jogar uma partidinha de xadrez, mas nunca joguei, sem ter tempo. E eu joguei de pretas. Joguei de pretas e meu adversário jogou de brancas. Então, a partida que eu joguei de pretas, ela teve uma defesa, e a defesa que eu fiz foi a defesa índia do rei. Aqui está o tabuleiro que eu estou ajeitando aqui, onde eu joguei de pretas, o adversário jogou de brancas. Estou colocando aqui as pretas para o meu lado. Então o adversário ele fez uma abertura muito interessante, é a famosa abertura húngara. A abertura que abre com o peão de G3. Teve alguns erros na abertura, algumas ideias de domínio, mas do domínio na grande diagonal, onde ele abre com G3 e bispo G2, mas eu consegui conduzir a partida de forma equilibrada, de forma tranquila. Não teve sacrifício espetacular, mas teve sacrifício. O meio jogo também meio equilibrado, houve algumas trocas de peças, sacrifício de posição para manter uma vantagem posicional e também uma vantagem de espaço. Então a partida ela teve seu início com o G3, como nós mencionamos. O adversário joga G3 e as pretas jogaram cavalo F6. Opa! A preocupação maior das pretas, no caso eu estava jogando, foi de calma rei, você quer cair antes de tempo? Com capivara sempre o rei está caindo, mas você está querendo cair muito cedo, espere um pouco. Então a minha preocupação era abrir linhas para aproveitar logo o roque, desenvolver as peças para fazer o roque e construir assim um castelo para o rei e dar segurança ao rei. Então o adversário começa desenvolvendo seu bispo aí, ou continua desenvolvendo aí as peças. Depois de G3, bispo G2, domínio da grande diagonal. E eu não me preocupei, disse: vou jogar um E5 para ver o que acontece, com a ideia de posteriormente jogar um E4, bloqueando o domínio das casas claras do bispo. E joguei o meu E5. Fui lá, veio um D6, aliás, D3. Olha a intenção, qual é a ideia desse D3? Lógico, pode ser jogar um E4 posteriormente, mas quando joga esse D3, eu mando logo um D5. Se é para controlar o centro, eu vou brigar pelo centro. Se eu cometer erros, cometi, não tem problema. Porque no xadrez é assim, acerta-se e erra-se. Se você acertar muito, você ganha. Também se não acertar, você perde a partida ou então empata. E eu joguei o D5. D5 ficou um centro aqui já meio equilibrado, controlado. E lá vem um C3. C3 aí também tem um objetivo, depois de desenvolver aqui com D4, propondo trocas. Mas eu fui desenvolvendo minhas peças. Bispo D6, colocando minhas peças em atividade. Peças ativas é importante numa partida de xadrez. Procure colocar peças em casas que causem ameaças e que tenham um controle maior das casas onde você a coloca. Por exemplo, o bispo em B6, ela controla toda a diagonal de F8 a A3 e controla também a diagonal de B8
até H2. Embora que tenha peças, peões na frente, mas está mantendo esse controle indiretamente. Lá vem a primeira cravada. Bum! Bispo G5, cravando o cavalo. E mandou um recado. Se você tirar o cavalo daí, eu capturo sua dama. Eu tive que responder, tudo bem. É uma ameaça e eu estou me sujeitando à ameaça. Eu não posso tirar meu cavalo daí. Então eu joguei um C6, porque a intenção era essa. Bispo captura, dama captura, e bispo pode capturar nessa posição o peão que está em D5, ganharia um peão. Então, prevendo isso aí, né, fazendo aquele lance que chamamos de profilaxo, aquele lance antecipado, você percebe assim o que o adversário quer fazer e você joga um lance que antecede ao lance do adversário. Se o adversário quer fazer um lance para capturar a tua peça, o que é que eu vou fazer para proteger? Providenciar o meio. Adiantei o peãozinho para C6. E C6 defendeu o ponto de D5. Então ele jogou dama. Opa! Não jogue precipitadamente com a dama no início do jogo, da partida. Dama A4. Qual o objetivo dessa dama em A4? Também fazer uma captura. Olha a esperteza e olha a armadilha. Caso eu não faça o lance correto, bispo toma cavalo. Se eu tomar com a dama ou com o peão de G, bispo captura o peão de D5. E eu não posso capturar porque a dama fica dando cheque, o peão está cravado. Olha a esperteza e olha a armadilha que o adversário me colocou. Capturar, eu capturar de volta, e o bispo capturar ganhando o peão, e eu não posso capturar porque o rei fica em xeque. Jogador, procure ter olho de águia. Analise a partida, procure descobrir o plano do adversário. E quando ele joga A4, eu disse, olha, eu vou logo me prevenir. Fiz logo o roque. Uau! Ah, sim, agora ele não pode capturar. Se capturar o bispo, o cavalo, melhor dizendo, eu posso capturar com a dama e o bispo não pode capturar porque perde o bispo. Meu rei não está mais na casa E8, sofrendo uma cravada da dama. E quando eu faço o roque, ele joga para B3. B3? Ameaçando, fazendo uma ameaça ao peão de B7, caso eu tire o bispo. E nesse lance, na análise feita posterior aí, ou na análise da partida, as pretas ficam com a vantagem de um ponto. Um pontinho, mais um ponto não é nada no xadrez. Mas tem aquela história, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então eu desenvolvi meu cavalo para B7. No caso, o cavalo que está para D7. O cavalo que está em B de bola foi para D de dado, D7. A intenção é eu colocar a minha rainha, a minha dama em jogo. Porque aqui ela está presa, está sofrendo uma cravada. E quando eu faço esse lance, cavalo BD7, lá vem bispo H3. Qual é a ideia do adversário em bispo H3? Capturar meu cavalo, certo? Não posso capturar com o cavalo porque ele está cravado, perco a dama. E se eu capturar com o bispo, ele permanece cravado e a dama pode entrar capturando B7. Então, eu percebendo isso, eu disse, olha, a coisa não está 100% boa para mim, mas eu vou procurar ativar um pouco mais minhas peças para ver se deixo o adversário em apuros. Peguei o cavalinho que está em D7, joguei pela segunda vez com ele. Não é bom jogar duas vezes com a mesma peça na abertura. Mas ele já jogou uma vez com a dama,
Já jogou a segunda, se ele jogou 2 vezes com a peça, eu também posso jogar 2, porque fica igual. Principalmente na forma como vou jogar. Que vou jogar ameaçando e colocando o meu cavalo numa casa protegida. Então eu joguei cavalo C5, ameaçando a dama. E ele, lógico, foi defender. Uma coisa interessante é que eu também tive meu plano de jogo. Aqui. Quando eu jogo cavalo C5, eu já fico mirando para o bispo dele que está em H3. Que esse bispo não foi bom ter jogado ele aí. Eu joguei 5, a dama teve que fugir e a dama foi para C2. E quando vai para C2, eu vou lá e capturo o bispo que está em H3. Opa, o que está acontecendo com esse bispo aí em H3? Ele foi capturado, lógico. Quando ele jogou H3, não foi um lance bom, não foi um lance ideal para o bispo. Aí em H3. É um lance que dá vantagem para as brancas. Bispo em H3 dá vantagem para as brancas. Então meio jogo ficou assim, desenvolvido, e ele capturou. Ele capturou com o cavalo. Ele não iria ficar com uma peça de desvantagem quando pode recuperar. Cavalo capturar H3. Isso foi dando um pouco de vantagem, de espaço para as pretas, e também é um jogo onde posicionalmente fica melhor. Então meu cavalo que está em C5, que havia ameaçado a dama, ele volta para E6, e agora com uma função: ameaçar o bispo, que está cravando o cavalo em F6. Ó, ameaçou o bispo. Então, nessa posição aí, o bispo volta para D2. Esse lance também não foi legal, prendeu aqui a dama, né? A linha que a dama estava defendendo. Talvez tivesse sido melhor fazer uma captura. Bispo captura F6. E então eu tentei romper o centro do adversário. E esse lance foi um lance que bom, muito bom, com uma interrogaçãozinha aí, mas é um lance excelente. Joguei um E4. Qual o objetivo desse lance em E4? Destruir o centro do adversário. Aqui eu estou bem controlado, ó, o meu centro, a cadeia de peões está protegida. E quando eu jogo E4, ele captura. D captura E, e eu tenho opções para capturar esse peão. Tenho duas. Posso capturar com o peão de E e posso capturar com o cavalo que está em F6. Eu comecei, qual será melhor? Não sei. Comecei a analisar e resolvi capturar, que eu tenho as duas opções, resolvi capturar com o peão de E. E pensando, por que com o peão de E? Porque o peão de E, aliás, o peão de D, quando eu capturo E, ele na casa de E, ele vai dominar, controlar a casa de D3, que está aqui, e vai controlar também a casa de F3. Que uma das duas casas pode servir de apoio posteriormente, caso possa acontecer, caso a partida, os lances conduzam para isso, serve de apoio para colocar um cavalo. Por isso que eu resolvi capturar de peão. Assim mesmo, com essa captura de peão, a partida está me dando um ponto de vantagem, 1,5 ponto. É pouco, não é uma vantagem decisiva, que com um lance pode até desmoronar uma vantagem de 5, 6 pontos que você possa ter. Então ele veio com o cavalo, propondo uma troca, cavalo G5, e nessa troca, com o cavalo G5, foi onde eu aproveitei e disse, eu acho que vou ter alguma vantagem aí, né? Uma vantagem aí posicional, cavalo G5. Se as pretas trocam esse material para simplificar, vai neutralizar a iniciativa das brancas. E eu resolvi capturar para neutralizar a iniciativa das brancas.
que aqui está com iniciativa, inclusive está até ameaçando o peão de E4, né? Está ameaçando o peão de E4, tem um ataque, 2 ataques e só tem uma defesa. Então, quando eu analiso isso, eu vou logo neutralizar o ataque, essa iniciativa das brancas, que vai me favorecer. Cavalo captura, G5, vem para aqui, ó, venha para a caixinha, cavalo. E as brancas, bispo que já havia voltado para D2, esse bispo aqui já jogou 2 vezes com ele, jogou uma, quando veio fazer a cravada, voltou quando sofreu o ataque, 2, e agora vai jogar a terceira vez. 3 tempos com a mesma peça. Bispo captura G5. Material igual para cada lado. Desenvolvimento. Se fizermos uma análise do desenvolvimento, as brancas têm um bispo desenvolvido e uma dama apenas. Duas peças desenvolvidas. Como eu coloquei minhas peças em determinadas casas, procurando manter as peças ativas, eu tenho quantas desenvolvidas? 1, 2. Só 2, professor, só 2. E ele também não tem 2, está igual? Calma. Está igual, vamos colocar aí uma vírgula, abre aspas, porque não está igual posicionalmente. Eu tenho um roque feito, que significa isso? Resguardado, escondido, atrás, dentro do seu castelo, protegido, e uma torre desenvolvida. Quando você faz o roque, desenvolve as peças, desenvolve a torre para o lado que você roca. Então, quando eu capturo, o cavalo, né? Ele veio e capturou com o bispo. O bispo está ameaçando agora, manteve a cravada. O bispo agora está cravando o cavalo não pode sair da frente. Procurei jogar uma peça para reforçar uma defesa ao peão que está atacado, que a qualquer momento bispo captura, dama captura, e dama captura, perco meu peão. Então eu resolvi jogar torre E8. Caso haja uma troca em F6, bispo capturando e dama capturando, meu peão está guardado, ou seja, protegido, né? Tem uma torre protegendo, tem uma torre defendendo. Então ele joga um E3 para evitar o avanço do peão logo mais, e eu continuo desenvolvendo minhas peças. Eu tinha uma vantagem, eu estava com uma vantagem pequena, né? Mas quando ele joga E3, a vantagem vai embora, a vantagem de 1 ponto foi embora, e eu jogo torre E6, reforçando aqui a defesa ao cavalo, o bispo ataca, com a intenção de tirar a dama, colocar a dama em jogo. Aqui ela não está em jogo, ela está numa ação defensiva, defendendo um cavalo que está cravado. Então, quando eu coloco uma peça para proteger o cavalo, ajudar na defesa do cavalo, minha dama vai ganhar liberdade. E no jogo de xadrez você precisa ganhar liberdade, dar liberdade às suas peças. Lá vem cavalo. Cavalo D2. Qual a intenção desse cavalo? Olha que está mantendo um ataque, 2 ataques ao peão que está em E4. Cavalo ataca e dama ataca. Eu só tenho uma defesa, simplesmente uma defesa, que é o cavalo. Mas se esse cavalo for capturado, a defesa cai. Então vai ficar um ataque, 2 ataques, e eu só vou ter uma defesa, que é a torre. Então ele disse, bom, tudo bem, não tem problema. Vamos fazer um lance aqui que talvez possa ajudar as pretas. Joguei H6 e agora ele está no vale da decisão. Ou toma o cavalo ou recua com o bispo. Se tomar o cavalo, o peão vai ficar vulnerável, né? Porque tem 2 ataques no peão e eu só tenho uma defesa. E foi exatamente isso que as brancas fizeram. Bispo captura cavalo, ameaçou a dama.
Vou capturar de dama ou vou capturar de torre? Ou com a torre? Resolvi capturar com a dama. Objetivo: se eu capturo com a torre, o peão cai de imediato. Quando eu capturo com a dama, o peão pode cair, porque tem 2 ataques e apenas uma defesa, mas eu posso ganhar uma peça nessa posição, ou talvez possa ganhar uma peça. Então, nessa posição, ele resolveu não capturar, resolveu jogar um H3, até que a partida está equilibrada. Se eu disser que eu estou na vantagem de pelo menos um ponto, não estou, tá? Equilíbrio total. Parece que o adversário estava jogando somente aqueles lances finos, jogando para manter o equilíbrio. E eu resolvi trazer a outra torre, a torre que está em A8 para E8. Reforçar o ataque ao peão que está em E5. Até aqui o adversário não rocou. Já vamos no lance 18 e o adversário ainda não rocou para proteger seu rei. Mas quando eu dobro as torres, ele ainda não roca. Ele joga dama B3. Quantas vezes vai jogar com essa dama? Já perdeu muito tempo. Já jogou em H, já jogou em B, já jogou em C, voltou para B novamente. Isso chama-se perder tempo. Para ameaçar apenas o peão que está em B, B7. Eu defendi o peão. Como é que a gente pode defender o peão? Trazendo a torre. É uma opção. Afastando a outra torre é outra opção. Trazendo a dama é outra opção. Mas eu não quis trazer nenhuma das peças para defender. Eu resolvi jogar B5. Por que B5? B5, o peão fica defendido. C6 defende. Além de defender, eu ganho um espaço com esse avanço e controlo a casa A4 e a casa C4. Essa casa C4, o cavalo poderia se instalar, ameaçando o bispo. Eu joguei C4. Mas o adversário disse, olha, não, esse peão em C4 não está bom para mim, eu quero destruir, eu quero abrir a coluna. E joga um A4. Aliás, esse peão aqui é B5, tá, pessoal? Desculpa aí, eu falei B4. Se falei B4. A4 para destruir a estrutura de peões das pretas. E quando eu tenho que defender, peãozinho, manda uma casa à frente, A6, e defender o peão de B5. E lá vem as trocas. Vamos simplificar. A captura B, e eu tenho 2 opções para capturar, ou capturo com o peão que está em C, ou capturo com o peão que está em A. Preferi capturar com o peão que está em A. Por quê? Para manter a estrutura de peões se defendendo. Se eu capturo com o peão de C, a torre captura o peão de A e o peão de C continua ameaçado pela dama. Então eu resolvi capturar com o peão de A. A captura B. Mantendo equilíbrio, tudo igual. 3 peças pretas, 3 peças brancas, 2 peões e 2 peões para cada lado. Contando o material, está exatamente igual. Não tem vantagem. Não tem vantagem de peças, em termos de material, vantagem de peças, nem para um lado, nem para outro. Total equilíbrio. Então, quando eu capturo, ele faz um lance aí que eu fiquei pensando, será que foi bom esse lance? Resolve guardar seu rei. Opa, 1, 2, 1, 2. Fez roque curto. E quando ele faz o roque curto, me deixa um pouco na vantagem, um pouco mais de 1 ponto. Mas não sei se eu aproveitei bem a oportunidade. Esse roque que ele fez aqui, a estrutura de peões não está 100% boa. Eu joguei um dama F5. Dama F5 aí tem um objetivo. Marcar
ameaçar, tentar controlar, manter pressão no peão de H3. Tem defesa? Tem. Pode jogar um G4 aí ameaçando a dama, que está se defendendo, ou então pode jogar com o rei defendendo o peão que está em H. E ele optou jogar com o peão, aliás, com o rei que está em H, rei G2. Lembra que a abertura que ele fez foi G3 e colocou o bispo, fianquetando o bispo em G2, abertura húngara. E agora quem ocupou o lugar do bispo foi o rei. Lá vem ataque, torre, G6, ataca G3. Mas aí não tem problema, né, professor? Porque G3 está bem defendido. Você está com um ataque e com 2 ataques, as brancas têm 2 defesas. Tem o rei defendendo e tem um peão defendendo. Tá tranquilo, não tem problema. Eu digo, ok, sem problemas. Mas aí ele faz um lance, que esse lance não foi bom. Para ele, na estratégia, foi bom. Jogou torre A6, ameaçando um peão que não está protegido. Caso a torre capture o peão, fica ameaçando o bispo que também não está protegido. Então, nesse momento, essa partida aí deve estar dando no mínimo uns 3 pontos de vantagem para as pretas. Porque eu vou conseguir colocar mais um ataque, eu vou deixar o peão. Vou conseguir colocar mais um ataque em G3, mais uma pressão em G3. E eu joguei a dama dama E5. Dama E5, coloca mais uma pressão. Agora eu tenho um ataque, 2 ataques e o bispo, 3 ataques. E até então só tem uma defesa, 2 defesas. Mas se ele resolvesse jogar um E5 aqui, daria certo? Não, porque eu faria um passant. Tomaria o peão com aquele lance especial que tem no xadrez chamado passant. Então ele faz um lance aí excelente assim, mais um pouco duvidoso. Foi um lance bom, né? Mas um pouco duvidoso. Torre G1. O objetivo dessa torre G1, afastar o rei, ou então trazer o cavalo para reforçar o ataque no ponto de G3. Quando traz a torre para G1, lá vem a bomba. Eu já estava aí um pouco melhor posicionalmente, então resolvi fazer ataque direto. Torre captura, G3. Professor, presta, não tem como se defender, o rei não tem como se defender, o peão captura, perde a torre? Sim. Sacrifício com a torre. Ó, dei a torre lá, ó. Torre captura G3, cheque. Vem cá um peãozinho para a gaveta. E nessa posição que está em cheque, só pode capturar F, captura G. F capturou G, capturou. E agora? Dama G, a dama está defendida pelo bispo. Dama G3, cheque. E o rei vai para onde agora? Tem H1, não presta, que leva mate. Leva mate direto. Então tem que se defender em F1, rei F1 e torre ataca a dama. E agora tenho 2 opções. Ou capturo H3 dando cheque no rei, ou capturo E5. Optei pela captura de E5. Por que E5? Porque é um peão central e quando eu capturo E5 evito o rei andar para E1. Aliás, a captura é E4, né, gente? E4 ou H3. Então, E3 ou H3. Ó, E3 ou H3. Optei por capturar E3. Por que capturar E3? Porque
limito o rei a continuar andando na mesma coluna aqui, né, na mesma linha para se defender. Então ele permanece, aqui eu cortei o rei, E3, cortei o rei para ele não vir para E1 e evitei assim uma possível fuga do rei. Mas não foi esse lance que eu fiz de primeiro, era um lance muito bom, maravilha capturar E3, opa, vem para cá E3. Posso capturar E3 de primeira? Posso. Opa, eu estou aqui, não é dando cheque. Posso capturar? Posso. Evito o rei andar? Sim. Mas eu escolhi o primeiro lance H. Dama, captura H, 3, cheque. Mas se o rei se mover, vai perder a torre. Será que perde a torre? Mas leva uma série de cheques. Então, ele defendeu com a torre. Não quis adiantar, porque iria tomar outro cheque, ia voltar e ia ficar quase parecido. Ia ficar quase uma linha de mate. Então, quando eu tomo H3, ele resolve defender. Defendeu com torre G2. Bom, se minhas peças estão ativas, apesar de eu estar perdendo uma torre, vi que a posição era boa. Então eu vou ter que colocar mais uma peça em atividade. E coloquei torre G, aliás, E6. Coluna G é a outra. Torre E6. Qual é o plano? Meu plano foi esse. Plano de capivara mesmo. Torre F6 cheque. Esse foi meu plano. Então quando eu coloco torre, ele vai e captura o peão de C6. Peão captura. E agora pode capturar o bispo, caso dê certo, né? E tem o peão em B para capturar. E quando faz isso, eu tinha um lance ganhador. Olha, é aquele tipo, eu estava quase ganho e perdi. Lance ganhador seria torre G6. Por que esse lance ganha, professor? Ganha porque está ameaçando um mate, praticamente mate, ó, quase mate. Ganha uma peça limpa. Mas eu não fiz esse lance. Sabe o que eu fiz? É um lance meio capivara, mas me manteve na vantagem, devido à posição das peças, né? Cheque. F6. Torre F6, cheque. E rei. Rei não pode jogar no caso, E1, porque perde a torre. Então resolveu defender, né? Quando eu jogo o cheque, aí ele anda para G1 e se defende. Agora sim, agora tem mate em 4. Mate em 4 lances para as pretas. Analise como seria o mate. Uns segundinhos para você analisar. Primeiro lance. Dama, captura, E3, cheque. Primeiro lance, cheque. E agora, como é que a gente vai fazer? Só pode jogar em H1, porque H2 também não pode que tenha o bispo. E jogou para H1. Opa, o primeiro lance se foi. Vamos para o segundo. Onde seria o segundo lance? Dama, E1, cheque. Rei não pode voltar. Ó, está dominado. Não pode vir para H2, que está dominado. Só tem um lance. Defender com a torre. Ameaçando a dama. Torre G1 ameaça a dama. Segundo lance completo. Vamos para o terceiro. Olha o lance. Dama. H5. 5? 4. Dama H4. Cheque. Rei tem saída? Esse é o terceiro lance. Tem saída. Só tem uma casa para dar. Rei G2. E agora
descubra o mate. Onde é que está o mate? Tem duas opções para você dar mate. Primeira opção, dama, H2, checkmate. Bispo defende. Mas eu não fiz esse lance. Eu preferi dar checkmate com uma pecinha menor. Torre, F2, checkmate. Rei não tem saída. Dama defende, ninguém pode capturar a torre. Legal? Se inscreva no canal.